Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, o Ângelus presidido pelo Papa Francisco. Nos estúdios, Silvana e José. Um bom domingo a todos vocês, 13º domingo do tempo comum. O tempo é bom em Roma, temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 32 graus centígrados. Presença de muitos fiéis e peregrinos que, apesar do forte calor, se fazem presentes nesta manhã na Praça São Pedro para ouvir as palavras do Papa Francisco e rezar com ele a oração mariana do Ângelus. Uma saudação a todas as emissoras de rádio e de televisão que a partir desse momento estão conosco e a você através das nossas redes sociais. Papa Francisco, já no dia de hoje, mandou uma carta aos patriarcas católicos do Oriente Médio, guardiães e testemunhas da fé, em uma carta para o Dia da Paz para o Oriente, convocado nesse domingo por ocasião da celebração dos 130 anos da Rerum Novarum. Francisco exorta a Igreja do Oriente Médio a inspirar-se na Sagrada Família, a qual se consagra hoje, a preservar na fé e a viver a profecia da fraternidade, contribuindo assim para a construção do bem comum. Em um lugar onde civilizações e dominações surgiram, disse o Papa, floresceram e depois caíram, a palavra de Deus, a partir do nosso pai Abraão, continuou a ser uma lâmpada que iluminou e ilumina os nossos passos. E no ano da pandemia também foram inúmeras as intervenções para responder às necessidades e emergências, com atenção particular às populações que vivem em condições mais desfavorecidas. Estamos falando agora do Óbolo de São Pedro. Ajudemos o Papa a ajudar. Ajudemos o Papa a ajudar. E nesses dias, em particular desse domingo 27 e na terça-feira 29 de junho, festa dos santos Pedro e Paulo, realiza-se nas igrejas de todo o mundo as ofertas do Óbolo de São Pedro, a tradicional coleta para apoiar a caridade do Bispo de Roma para com quem mais precisa e seu serviço às igrejas do mundo por meio da Cúria Romana. Imagens que chegam até você do Palácio Apostólico, onde se encontra nesse momento Papa Francisco. Mais alguns instantes se abrirão as cortinas e o Papa assoma a janela mais famosa do mundo. Abrem-se as cortinas nesse momento, assoma a janela, Papa Francisco sendo recebido com o calor do aplauso dos fiéis e peregrinos na Praça São Pedro. Vamos ouvir então a locução do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Caros irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, nel Vangelo, Gesù si imbatte nelle nostre due situazioni. Hoje no Evangelho, Jesus encontra nossas duas situações mais dramáticas: a morte e a doença. Ele libera duas pessoas delas. Uma menina que morre enquanto seu pai foi pedir ajuda a Jesus. E uma mulher que há muitos anos perde sangue. Jesus se deixa tocar pela nossa dor e morte e realiza dois sinais de cura para nos dizer que nem a dor, nem a morte tem a última palavra. Ele nos diz que a morte não é o fim. Ele vence esse inimigo do qual não podemos nos libertar sozinhos. Concentremos-nos, entretanto, nesse período em que a doença ainda está no centro das crônicas. No outro sinal, a cura da mulher.
Mais do que sua saúde, estavam comprometidos os seus afetos. Por quê? Ela tinha perda de sangue, portanto, de acordo com a mentalidade da época, ela era considerada impura. Era uma mulher marginalizada. Não podia ter relações estáveis. Não podia ter um marido. Não podia ter uma família. E não podia ter relações sociais normais, porque ela era impura. Uma doença que a tornava impura. Ela vivia sozinha, com o coração ferido. A maior doença da vida, qual é? O câncer, a tuberculose, a pandemia? Não. A doença maior da vida é a falta de amor e não ser capaz de amar. Essa pobre mulher era doente, estava doente, perdia sangue, mas em consequência também da falta de amor. Não podia ser socialmente com os demais. E a cura que mais importa é a dos afetos. Mas como encontrá-la? Nós podemos pensar aos nossos afetos. São doentes ou estão em boa saúde? Jesus é capaz de curá-los. A história dessa mulher sem nome, na qual chamamos assim, a mulher sem nome, na qual todos nós podemos nos ver, é exemplar. O texto diz que ela tinha feito muitas curas, gastando todos os seus haveres em vão. E ao contrário, piorando cada vez mais. Também nós, quantas vezes nos lançamos em remédios errados para saciar nossa falta de amor? Pensamos que o sucesso e o dinheiro que nos fazem felizes. Mas o amor não se compra, é gratuito. Refugiamo-nos no virtual. Mas o amor é concreto. Não nos aceitamos como somos e nos escondemos por detrás dos truques da exterioridade. Mas o amor não é a aparência. Buscamos soluções de mágicos, de gurus, para depois nos encontrarmos sem dinheiro e sem paz, como aquela mulher. Ela finalmente escolhe Jesus e se joga na multidão para tocar seu manto, o manto de Jesus. Ou seja, a mulher busca o contato direto e físico com Jesus. Especialmente nesse tempo, compreendemos a importância do contato e das relações. O mesmo acontece com Jesus. Às vezes nos contentamos em observar alguns preceitos e repetir orações, tantas vezes como papagaios. Mas o Senhor espera que o encontremos, que lhe abramos o coração, que, como a mulher, toquemos seu manto para curar. Porque, entrando em intimidade com Jesus, somos curados em nossos afetos. Isto é o que quer Jesus. De fato, lemos que, embora exprimido pela multidão, ele olha ao seu redor para procurar quem o tocou. Os discípulos diziam: mas olha que a multidão está exprimindo, mas quem me tocou? Esse é o olhar de Jesus. Há muitas pessoas, mas ele vai em busca de um rosto e de um coração cheio de fé. Jesus não olha o conjunto, mas a pessoa. Ele não para diante das feridas e erros do passado.
mas vai além dos pecados e preconceitos. Todos nós temos uma história e cada um de nós, no seu segredo, conhece bem as coisas erradas da sua própria história. Mas Jesus olha para elas para curá-las. Ao invés, nós gostamos de olhar para as coisas feias dos outros. Quando nós conversamos, caímos na fofoca. Fofoca aqui, falar dos outros. Olha que horizonte de vida é esse. Não como Jesus, que sempre olha o modo de nos salvar. Olha o hoje, a boa vontade, e não a história feia do passado. Jesus vai além dos pecados. Jesus vai além dos preconceitos. Ele não se detém nas aparências. Ele chega ao coração. Ele cura precisamente ela, que foi rejeitada por todos, a impura. Ele a chama eternamente de filha, o estilo de Jesus. A proximidade, a compaixão e a ternura. Ternamente chama filha. Elogia sua fé, restituindo-lhe confiança em si mesma. Irmão, irmã, você que está aqui, deixe que Jesus olhe e cure seu coração. Eu também devo fazer isso. Deixar que Jesus olhe o meu coração e o cure. E se você já experimentou o seu terno olhar sobre você, imite-o. Faça como ele. Olhe ao seu redor. Você verá que muitas pessoas que vivem perto de você e se sentem feridas e sozinhas, elas precisam se sentir amadas. Jesus lhe pede um olhar que não se detenha na exterioridade, mas que vá ao coração. Um olhar que não julga. Paremos de julgar os outros. Jesus quer um olhar que não julga, mas acolhedor. Vamos abrir o nosso coração para acolher os outros. Porque só o amor cura a vida. Porque só o amor cura a vida. Que Nossa Senhora, Consoladora dos aflitos, nos ajude a levar uma carícia aos feridos no coração, que encontramos em nosso caminho. E não julgar a realidade pessoal, social dos outros. Deus ama a todos, não julgar. Deixem viver os outros e procurem de aproximar-se com amor. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut divini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucia Teis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, oggi hoje, in prossimità na proximidade da festa dos santos Pedro e Paulo, vi chiedo peço di pregare per il Papa. de rezar pelo Papa. Pregate in modo speciale. Rezem de modo Il especial. Papa ha bisogno O delle Papa vostre tem preghiere. necessidade das suas orações. Grazie, so che lo Muito farete. obrigado. Eu sei que vocês vão fazer isso. In occasione Por ocasião dell'odierna giornata per do la dia de pace hoje, in Oriente, do Dia da Paz no invito Oriente, tutti a convido implorare la misericordia todos a implorar a di Dio misericórdia de e la Deus pace e a su paz quella regione. sobre aquela região. Il Signore Que o sostenga Senhor gli sforzi apoie os di quanti esforços si daqueles adoperano que per il trabalham dialogo pelo e diálogo convivenza e pela fraterna nel convivência Medio Oriente, fraterna no Oriente dove la Médio, fede onde a cristiana fé è cristã nata nasceu ed è viva, e é viva, nonostante le apesar sofferenze. dos sofrimentos. A quelle care Aquelas popolazioni queridas Dio conceda populações, sempre fortezza, Deus conceda sempre fortaleza, perseverança e coragem. assicuro la mia vicinanza Assegura minha proximidade às populações do del sudeste da República Tcheca, colpite atingida da un forte uragano. por um forte tufão. Prego per i defunti Rezo e pelos per i defuntos feriti, e pelos e per feridos, quanti hanno e por dovuto aqueles lasciare le que loro tiveram case que abandonar suas gravemente casas danneggiate. gravemente danificadas. Rivolgo un cordiale benvenuto a tutti voi, Dirijo as cordial boas-vindas a todos vocês, provenientes de Roma, da dall'Italia e Itália altri e paesi. de outros países. Vedo polacchi, Vejo poloneses, spagnoli, espanhóis, tanti sono di lì. tantos estão ali. La visita A visita alle tombe aos dei túmulos santi dos Pietro e santos Paolo Pedro e Paulo rafforza in voi reforça em l'amore vocês per o amor Cristo por e Cristo per la Chiesa. e pela Igreja. A A todos una desejo buona domenica bom domingo e per favore e, por favor, non dimenticatevi não di se pregare per esqueçam me. de rezar por mim. Buon pranzo e Bom almoço arrivederci. e até breve. Conclui assim Papa Francisco. Bravi ragazzi della Immacolata. Também os jovens da Imaculada. Papa, com a sua bênção, conclui então o Ângelus deste domingo e concluímos então Jesus, como nos disse o Papa, Jesus pede um olhar que não se detenha na exterioridade, mas que vá ao coração. Um olhar que não julgue, mas um olhar que seja acolhedor, porque só o amor cura a vida. Desejamos a todos vocês também um bom domingo e um bom início de semana. E como pediu o Santo Padre, vamos rezar pelo nosso Santo Padre, Papa Francisco. Bom domingo a todos vocês, nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.